A gente vai analisar hoje, vamos começar pelo dólar, tá? Lembrando, gente, que dólar, a gente sempre vai olhar o primeiro no 6R, né? E depois a gente vai ver a maior tendência do dólar no de 6R e vamos nas nossas entradas vai ser sempre no de 3R. Eu vou abrir aqui o gráfico para a gente conseguir ver. Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui no início do dia, né? Então, basicamente, gente, a gente olhando aí para o início do dia hoje do dólar, a gente já vê que ele está num mercado de queda, certo? Ele está fazendo fundos descendentes, ou seja, ele está traçando uma linha de queda. Já nasceu hoje o dia com um gap aí de 35 pontos, tá? E depois ele continuou aí o dia caindo. Então, no primeiro horário da manhã, nos primeiros minutos aí, 10, 15 minutos, a gente entra sempre no 6R para ver qual que é a maior tendência do ativo. E vamos operar, as nossas operações vai ser no de 3R, beleza? Então, eu vou colocar aqui no início do dia, só para a gente ir vendo como que foi. Hoje quem operou dólar fez dinheiro, né? Porque, nossa, o dólar foi bom operar hoje. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu falei aqui, hoje ele teve um gap, né? O gap seria quando ele já nasce precificado, ele encerrou o dia no 5,36 e ele teve uma queda aí de 52 pontos, tá? E essa queda de 52 pontos, ele já nasce o dia no 5,32 aí, tá? Levei loss na virada do MACD. Beleza, a gente já analisa lá depois o índice, tá? Então, beleza. Esse buy aqui, gente, nós não fizemos. A virada do MACD só é para o ativo de índice. Para dólar, não, tá? Então, deu buy aqui, a gente não faz. Esse sell aqui a gente não faz. Ele tá virado, tá? Aqui, ó, ele tá... O MACD tá virado para cima, vermelho. Então, a gente não faz essas entradas aqui. Esse buy aqui também não. A gente vai olhar para entrar aí no dólar às 9, 5 da manhã. Lembrando assim, aqui dólar, melhor vocês operarem sempre depois das 9h15, 9h20 da manhã, tá? Porque dólar acaba tendo muita oscilação, ele não tem muito volume de manhã, então isso acaba sendo ruim para vocês colocarem operações. Vocês vão ver que ele vai bater muito, tá? O bater é isso daqui, ó, ele faz topos e fundos praticamente igual, ele vai para baixo e vai para cima, vai para baixo e vai para cima. Gente, eu só vou pedir para vocês mutarem Cuidado o pra não micro... derrubar a cozinha da mana, filho, com essa almofada aí, ó. Gente, eu vou pedir para vocês mutarem o microfone de vocês, tá? Quem entrou agora, mutem o microfone de vocês e quando vocês forem falar, vocês só lembrem de liberar, beleza? Ou falem pelo chat. Ok, entrei agora. Beleza. Só mutem o microfone de vocês para isso aí. E aí aqui deu a primeira, só que é um pouco cedo da manhã, 9h05, mas quem entrou nessa operação aqui teve um gain, tá? Aqui abaixo, ele deu exatamente virada do MACD, deu o sell, foi lá e andou 12 pontos, tá bom? Esse buy aqui nós não entramos, apesar de ele ter tido uma boa de uma entrada, porém ele está abaixo das linhas, certo? Operações abaixo das linhas de 66 e de 200, nós não entramos. Comprado.
certo? Oi, uma perguntinha, posso fazer rapidinho? Pode, pode. Tá. Nesse céu, certo? Na primeira venda do dólar, antes da virada do MACD, a gente poderia entrar já na indicação ali do céu ou teria que esperar a virada do MACD para baixo? Qual você fala nessa? Nessa primeira entrada das 9 nesse céu aí, Nesse? Tá. Esse daí. Aqui, ó, a gente vai entrar nele, né? Deu céu aqui, certo? Porém, a gente entra quando ele vira o MACD, porque aqui o MACD tá virado para cima. Ó, certo. tá? Então, assim, essa entrada ela foi até um pouco difícil, assim, se tu for considerar, ela foi muito rápida. Mas se você pega, aqui você já tá com, a gente fala que você tá com o dedo já lá no venda, tá? E aí, virando o MACD, você pode entrar vendida. Tá, ok. Certo? Ou esperar Certo. um recuo do mercado. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que a gente fala um pullback. Ó, essa virada aqui, ó, ele deu o céu aqui em cima, certo? Ele estava entre as médias, certo? E aqui ele começa a virar. Em que situação eu entro aqui? Aqui eu posso ser estopado, ó, se eu entrar aqui. Ele voltou quase 5 pontos. Com certeza você foi estopado. Se você entrou nesse céu. Você tem que esperar esse pullback que a gente fala do mercado. Aí ele vem, rompe esse último fundo aqui, porém ele está entre as médias, então entre as médias a gente não faz operação, e quando ele vira para baixo, ó, ele vai um pouco, então o que a gente espera? Para não pegar final de movimento, tá, gente? É bem importante cuidar para não pegar final de movimento. Então ele faz esse recuo do mercado, aonde nós entraríamos? Nesse fundo aqui, ó. Quando ele volta, tenta fazer um novo topo, não consegue fazer um topo superior, que a gente fala, ele não consegue vir e fazer o maior, continuar a tendência de alta dele e volta a cair. Aonde a gente vai entrar? A gente entra nesse cara aqui, ó, rompimento desse fundo. MACD virado para baixo, foi lá e deu 11 pontos. Certo? Para não pegar final de movimento. A gente sempre vai estar olhando isso, aonde o mercado quer chegar. E outra coisa, gente, VWAP, o mercado inteiro está olhando para VWAP, que é essa linha aqui, ó. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Essa linha... Aí. Deixa eu liberar o pessoal aqui. Ó. Essa linha aqui, ela é a VWAP... Só não aparece para mim, eu acho que ela é a VWAP diária, tá? Quando a VWAP, o mercado inteiro está olhando para ela, dificilmente ela vai cruzar numa direção na VWAP, tá? Numa porrada só, difícil. A probabilidade, tá? É que ela dê um recuo. Então, ela vem, trabalha o preço e volta a cair, porque a tendência estava de baixa. Então, ela... Como? Oi. Gente, quem que não tá mutado aqui? Deixa eu mutar. Tá? Então aqui, ó, vocês sempre vão estar olhando esse recuo do mercado daí para pegar essa maior tendência, tá? Vamos ver outra operação hoje. Esse buy aqui nós não operamos. Esse céu aqui, ó, aconteceu praticamente a mesma coisa do anterior. Ele deu, até que ele deu céu, só que estava virado meio que de para cima. Então, nós só vamos olhar para a venda quando ele virar o MACD vermelho para baixo. Então, a gente vai entrar aqui no movimento e se o mercado vem em volta, então a gente espera ele dar um recuo, no caso que ele deu bem pouco, e volta a cair. Hoje o mercado estava bom de operar por causa disso. Ele dava o recuo, mesmo que pouco, e já caía 15, 16 pontos. Tá? Então, isso daqui é um mercado de tendência claro, tá? A gente opera. Esse buy aqui a gente não entra, certo?
E vocês vão ver, gente, que ele sempre vai estar tentando chegar na próxima linha. Ó, ele chegou na mínima do dia, aonde que ele tenta bater? No próximo ponto, no próximo, ele chega próximo do próximo, aqui, ó. Ele tocou na linha de suporte e volta a subir, tá? Então, aqui, esse céu aqui, alguém pode ter sido estopado nessa região aqui, ó, porque ele deu céu. Pode ser que ele virou bem pouquinho aqui para baixo, o pessoal pensou que ele ia continuar. Gente, depois de uma maior tendência, de uma grande tendência, o mercado já andou 22 pontos. Probabilidade é que ele dê um recuo, então cuidado para não entrar em final de movimento, tá? Esse buy aqui nós não entramos, esse buy aqui a gente não entra. Deixa eu ver se tem alguém esperando, não. E esse céu aqui a gente poderia ter entrado, mas nessa região aqui, ó, né? Só que mesmo assim ele volta e não volta a cair de novo na mesma direção, tá? Esse buy aqui, dificilmente hoje de manhã tava dando entrada de compra, tá? Porque o mercado tava com uma tendência de baixa, clara. Então, a gente não entra nessas pernadas aqui do mercado, ó. Ele vem aqui, dá sell. Esse é um dos trades mais perfeitos, ó. Ele volta, até ele recua um pouquinho, ele recua quase junto com a virada do MACD e a gente entra. O mercado foi lá e deu 18 pontos. Tá? Dificilmente você vai pegar o movimento inteiro, tá, gente? Que vocês peguem a metade dele. Pegaram 10 pontos, isso já é muito bom. Tá? Acho que tem um pessoal que não está conseguindo entrar aqui. Deixa só eu responder aqui para ninguém ficar fora da turma, tá, gente? Deixa eu ver. Alguém na reunião já? Eu não estou conseguindo acessar. As lives vai ter todas as terças-feiras, porque daí a gente vai operar durante a semana e as dúvidas esclarecer. Tem que dar ok. O Alexandre conseguiu entrar? Conseguiu entrar, Alexandre? Não, né? Não tem nenhum Alexandre aqui, né? Posso tirar uma dúvida? Desculpa. Pode tirar. Eu só estou tentando ver uma pessoa que está fora da turma, só para ela tentar entrar. Mas pode perguntar, eu vou falando com ele, mas pode perguntar. Então, eu não entendi aí no gráfico do dólar que você está falando das entradas no 3R, mas não tem que olhar sempre o 6R antes para ver o MACD dele, antes de olhar para o 3R? Você vai olhar a maior tendência no de 6. Então, eu olho a tendência pelo MACD, principalmente. Isso, por exemplo, aqui, ó. Se eu olhar a maior tendência, se você tiver um monitor maior, ou enfim, você vai estar com os dois, né? Se você, por exemplo, aqui eu estou no notebook, então eu tenho que passar. Você sempre vai estar com os dois abertos, ó. A maior tendência dele, ó, tá de baixo. Tá de queda. Ó, não consigo olhar para ele vendo compra, certo? Mas então eu não preciso ficar toda hora abrindo o 6R para ver para que lado está o MACD, assim. Não é, porque ele nunca vai dar junto. Porque sempre o 3R vai dar antes do 6R, mas a maior tendência você tem que olhar daí no de 6, entende? Tá. E quando o MACD fica nesse platô, nem muito para cima, nem muito para baixo, daí o que eu posso fazer, assim? O que eu tenho que pensar? Só um pouquinho. Como? Desculpa, pode fazer a tua pergunta de novo? Quando eu abro o 6R, por exemplo, o MACD ele está formando um platô na linha, não está nem muito para cima, nem muito para baixo. Daí eu tenho que pensar, eu tenho que ver o horário anterior, assim, para ver se está mais para baixo. Ó, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, se eu estivesse operando, vamos dizer que eu estivesse operando aqui, às 9h50, eu vou ter só esse cenário, né? Vou ter só esse cenário aqui para trás. Eu vejo que ele está abaixo das duas linhas,
certo? Ele está abaixo da linha de 200, ele está abaixo da linha de 66, então ele já está com o mercado de queda. E aqui ele está vermelho ou no máximo amarelo, que amarelo é quando, né, por exemplo, entrou mais, nesse caso, comprador e está tentando mudar o direcional, mas mesmo assim ele volta a cair. Então, é uma tendência clara de queda, certo? Porque não, aqui no MACD eu não vejo nada verde. Mesmo para trás, mesmo que eu tivesse, vamos considerar que eu estivesse operando aqui, ó, nesse buy, às 9h48. O que eu vou enxergar para trás? Esses caras aqui, ó. E aqui tá tudo vermelho e tá abaixo das linhas de 200, tá? Entendi. Obrigado. Tá. Tá disponibilizando para vocês gratuita. Se você arrastar para cima, você consegue. Gente, só mutem Deixa eu só tentar falar com a pessoa aqui para ver se ela consegue entrar. Rafa, Oi, Adelson, tudo certo? tudo bem, tudo certo. Rafa, quando você fala em MACD no 6R com tendência de baixa, é quando ele só está cruzado para baixo ou o 6R estando vermelho já significa tendência de baixa? Quando ele tá para baixo, quando ele cruza aqui, ó. Cruzado para baixo, né? Ó, aqui, ó. Aqui tem um mais claro, ó. Ele deu o céu quase que junto com a virada do MACD e as barras estão viradas para baixo. Sim, sim. E a operação só no 3R, né? Isso. Você vai olhar a maior tendência no de 6 e operar no de 3. Tá. Perfeito. Obrigado, Rafa. Não, 3R. Isso. Rencos. Isso. Deixa eu só... Vai olhar de 6 e operar na de 3. Isso mesmo. Isso aí. Deixa eu só responder pro Vitor para ver se ele ajuda lá a pessoa a entrar. Beleza. Acho que eu consegui. Oi, Alexandre, deu certo? Beleza. Então, vamos continuar lá no 3R, né, gente, nas entradas. Opa, deixa eu voltar aqui, eu estava de manhã, né? Então, a gente sempre vai estar olhando a maior tendência no de 6 e operando. Só mutem, gente, só mutem o... Vou mutar aqui todo mundo. Quando vocês forem liberar, se forem falar, vocês lembrem de tirar do mudo ali para mim, tá? Ou falem pelo chat. Então, aqui, ó, vamos voltar aqui. Acho que eu estava por aqui. Ó, essa operação aqui, a gente fala que ela é uma operação bem perfeita. Ó, ele deu céu aqui. Deixa eu arrumar meu MACD aqui. Ele dá céu quase que junto com a virada do MACD para baixo vermelho. Nós entramos. Foi lá e deu 19 pontos. Tá? E assim por diante, gente. Ele só vai colocar venda abaixo das linhas de 266, tá? Esse buy não entra, esse sell aqui, ó, ele tava um pouco meio ruim aqui, mas até que ele deu a operação, ele deu o sell lá, vocês foram, deu 13 pontos, tá? Esse sell aqui, ó, não entra, por quê? Porque o MACD tá amarelo, certo? MACD amarelo é reversão, ou seja, reversão é o comprador tentando jogar o mercado para cima. Ele só vai ficar verde o MACD no momento que ele recuperar a queda, senão ele sempre vai ficar amarelo, certo? Aqui de novo, deu um céu junto com a virada do MACD, entra. Ah, desculpa. Aqui está entre as médias, mas aqui vocês poderiam entrar depois das médias, vocês iam fazer. Esse céu aqui pode ter estopado, ó, gente.
Ó, ele tá virado para baixo, dá um sell, dá um rompimento nesse fundo aqui, mas não continua a operação. Esse daqui, se alguém entrou, levou stop. Tá? Então, de todas do dia, levou stop ali nesse horário. E depois o mercado vem e continua, tá? Deu novamente operação, só que esse sell aqui, gente, ele tá acima das médias. Então, a gente só pode olhar para venda depois que ele fizer aí um pullback para a gente entrar. No caso, é esse recuo aqui. Às vezes é maior, mas aqui ele não consegue fazer o novo topo e volta a cair. Tá? E assim, Oi, pode falar. uma dúvida aqui. Volta um pouquinho o gráfico só, por favor. Até hoje. Esse buy aqui, que Esse. você mostrou, ele deu um sinal e daí ele passou as médias. Passando as médias e estando tudo verde, eu poderia entrar? Você, nesse caso aqui, ó, você só poderia entrar nessa região aqui, ó, tá? Quando ele Mas fica seria verde. certo entrar assim. Sim, só que o que eu vou te falar é que você tem que entrar, ele dá um recuo, não consegue continuar a queda, ele não faz um fundo descendente e volta a subir, que aí Aguardar é um pullback rompimento. e uma tendência, assim. Exato, exato. Porque daí você está indo no rompimento desse topo aqui, ó. Entendi. E aí ele ficando verde, ok. Ah, entendi. Obrigado, viu? E assim foi o dia hoje do dólar. Ai, foi assim o dia do dólar hoje, com bastante entradas, ó. Aqui deu uma boa entrada no dólar de tarde. Teve bastante queda. Ó, esse céu aqui a gente não entra, esse buy a gente não entra, esse céu aqui, esse céu até que vocês daria para entrar, ó. Só que assim, quando ele está fazendo topos e fundos quase na mesma região, ó, aqui, ó, ele está fazendo isso aqui é o mercado lateral, certo? Ele não está fazendo topos ascendentes e nem fundos descendentes. Então, isso aqui caracteriza o mercado lateral. Nós não operamos mercado lateral, a gente espera ele sair da lateralização para entrar. Provavelmente ele sempre vai estar entre as médias fazendo isso. Dificilmente ele vai estar nessa região fazendo, estando lateral. Ele vai estar entre as médias de 66 e de 200 fazendo aí essa região de lateralização. Beleza? Então aqui ele vem dar uma queda, a gente até poderia entrar na virada desse MACD aqui. Esse daqui é o mais perfeito, que eu acho que é o céu junto com a virada abaixo, praticamente abaixo das duas linhas, foi lá e deu 14 pontos. Esse é o melhor cenário que a gente vê, tá? Depois de uma grande lateralização, vamos dizer aí que ele ficou quase 1h30, ele dá uma boa entrada, tá? E beleza, acabou o nosso dia de dólar. Dúvidas no dólar, gente? Que daí a gente passa para o índice. Pode perguntar. Eu tenho uma. No 6R, olha a maior tendência e opera no 3R. Isso. Olha mais ou menos se, vamos dizer assim, tá com queda. Aí eu só vou operar a queda no 3R, é isso? E a tua entrada vai ser no de 3, isso mesmo, mas a tua maior tendência vai ser no de 6R. Hoje foi de baixa, mas vamos dizer, se fosse de alta, eu só operaria na compra, então? Exato, exato. Você só estaria olhando daí, provavelmente ele estaria nessa região aqui, ó, acima das linhas, aí ele estaria subindo. Ah, tá, beleza, obrigado. Pergunta, gente, vou dar uma olhada aqui no chat e a gente passa para dar uma olhadinha aí no índice, tá? Beleza, vamos olhar o índice ali na virada do MACD. Cruzamento do MACD no dólar. Não tem. Desculpa, não usa cruzamento do MACD no dólar? Usa, ou tu tá falando da primeira cruzamento do MACD? Ricardo, fiquei na dúvida com essa tua pergunta aqui.
Se falar de cruzamento no MACD no dólar, sim, você vai usar. Agora, a primeira virada do MACD no dia, no dólar, não. Tá? Se Não, é faz... que. Oi, boa noite. Boa Desculpa noite. que digitar muito rápido eu não consigo. Né, que você tinha comentado no começo que não usaria o cruzamento do MACD. Eu achava que era para toda operação, entendeu? Não, é que o primeiro cruzamento do MACD no dia, somente no índice. Ah, tá, entendi. Tá bom. Entendeu? Foi isso que eu entendi. Tá bom. Isso aí. Tá bom. Mas deixa eu te perguntar, eu só opero no 6R só. E o 6R, teoricamente, hoje, eu olhando, só tive um stop só, que na verdade não estopou, né? O Profit, ele pulou um stop, eu acabei tendo um prejuízo gigantesco, que foi numa compra, num único cruzamento que ele fez de compra lá no começo do dia, o restante tudo no 6R, eu sempre consegui de 2,5 a 5 pontos. Certo. É errado eu operar só no 6R? É que eu Não sei que é. tem menos entradas, né? Mas pelo que eu tô Isso. vendo aqui, a quantidade de entrada praticamente deu as mesmas. É que, assim, ó, no mercado de tendência, como estava hoje, uma tendência que para dólar não é tão comum, não é diariamente que tu vai ver o dólar assim, você consegue fazer no de 6, tá? Agora, quando um dia mais normal, é mais difícil operar no de 6R porque ele não dá muita entrada. Aí é melhor Entendi. você operar no de 13. Então, por isso que a gente fala, olhe a maior tendência no de 6 e opere no de 3. Entende? Entendi. E eu vou até usar a pergunta do colega. Se de repente, num dia, ele tem uma volatilidade muito alta e você não tem uma tendência fechada de alta ou de baixa, como que a gente faz a análise dos 6Rs para entrar no 3R? Difícil. Se é um mercado de tendência, quando ele está no mercado de tendência, ele vai andar mais no direcional. Você não vai ver essas porradas assim, ó. Anda 15 pontos para baixo, 15 pontos para cima. Certo. 15 pontos para baixo, 15 pontos para cima. O mercado de tendência se caracteriza como? Vamos olhar para hoje, né? Fundos descendentes, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar até um gráfico de 60 minutos, só para eu conseguir mostrar um pouco melhor. Opa! Não vou conseguir mostrar aqui, não. Eu acho que de repente ele quis perguntar o seguinte, eu também ia perguntar, eu ia fazer essa pergunta assim, no de 6R, se tiver bem lateralizado nos 6Rs, como é que a gente faz essas entradas no 3? Porque no 3 vai estar dando entrada antes. Porque o que é ticks, né? Ticks são 3. Eu vou abrir aqui, que daí aqui eu consigo. Ó. O que é o gráfico de Renko? Ele é atemporal, ou seja, ele independe do tempo, certo? Então, por exemplo, aqui ele vai ser conforme... Se eu botar 3R, são 3 ticks. O dólar a cada meio ponto se chama um tique. Aqui, ó. Eu vou falar só o final, tá? Isso, vou falar só o final. 43, 43,5, 44, 44,5. Certo? Perfeito. Então, a cada 1,5 ponto, ele forma um bloquinho desse aqui, ó. Entendi. Entende? Se eu coloco no de 6R, ele vai formar cada bloquinho desse aqui a cada 6 ticks. 3 pontos. Exato. Perfeito. Entende? Então, por isso que no 3R a entrada vai ser antes, porque é a cada 1,5 ponto. Entende? Ah, perfeito. Entendi. Essa é a análise. E deixa eu perguntar, o indicador de high-low, ele não serve para nenhum dos R's, tanto no 3 quanto no 6, para o dólar? É que a gente não utiliza high-low porque a gente utiliza as médias móveis, né? Certo. Então, você vai estar utilizando muito... Tu já tem o MACD, tu já vai ter muitas linhas, entendeu? Isso vai te complicar. É por isso que a gente usa a de média móvel. Tá bom. Certo? Quanto tá amarelo ou branco, não faz operação, correto? Correto. Amarelo significa contra tendência.
tá? Ele sempre vai ficar amarelo, por exemplo, ele teve uma queda, tá? Não olhem para o MACD, olhem aqui só para a queda para eu conseguir explicar. Deixa eu abrir aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu tive uma queda de 13 pontos, certo? Se ele tem uma subida ou uma compra aqui, ó, de 14 pontos, ele estaria amarelo. Ele só ficaria verde depois que ele conseguir chegar nessa mesma pontuação de queda, 14 pontos para baixo, 14 pontos para cima. No 15, 16, ele estaria ficando verde. Ele tem que recuperar a queda que ele teve, ou a subida. Então, ele é contra a tendência, tá? O bloquinho branco, ele significa mudança de tendência, ou seja, ele tem o céu aqui, ele teve uma queda, aí ele já volta com a tendência e dá um buy to cover, que é, ele está pedindo para te sair da operação, porque a tendência está mudando. E aí vem um bloquinho branco dizendo que a tendência está mudando, a tendência, o agressor está entrando mais comprador do que vendedor. Certo, gente? Qual que é a diferença de buy para buy to cover? Buy é o momento que eu vou entrar, certo? Eu vou entrar na compra, tá? Buy to cover, ele sempre vai vir depois do sell. Ó, ele deu sell aqui, aí ele dá um buy to cover e manda tu entrar na compra. Significa ao pé da letra que é tipo zeragem, sabe? É no momento que ele tá mudando. Não que você, gente, assim, ó. Ah, Rafaela, eu vou sair da operação quando mandar eu sair, buy to cover ou sell to cover? Não, tá? Vocês vão sempre estar com a estratégia de vocês. Porém, se eu pegar vários pontos, vamos supor que eu esteja aqui pegando 17 pontos no dólar. E tô levando a operação, 17 pontos. E dá um buy to cover, eu saio dela. Porque a probabilidade de mudar de tendência é grande. O indicador já está dizendo, saem da operação, entendeu? Mais ou menos Aí isso. eu vou ali em zerar, né? Isso, zerar ou puxar o teu stop. Né? Beleza, então, valeu, obrigado. Nada. Vamos passar para o índice, então. Beleza. No índice, gente, no índice é a mesma coisa. Eu sempre vou estar olhando de 10R e o de 7R, tá? Porém, Rafaela? Oi? Desculpa, deixa eu te aproveitar para te perguntar sobre o gráfico. Eu sou Alexandre, tá? O gráfico cheio, ele é mais lento do que o gráfico do mini? O gráfico cheio, tu tá falando o índice cheio, né? É isso? Isso mesmo. O índice cheio, ele oscila mais devagar do que o mini índice? É porque assim, a gente opera sempre no cheio, certo? A gente vai olhar o gráfico do cheio e aqui, ó, no Superdom também. A gente sempre vai, vocês têm que colocar cross order. Quem não tiver aí pode colocar. Como que eu coloco isso? Clica com o direito em cima do Superdom, vai lá em cross order. O que é o cross order? Opa, eu tirei. Ó, você está olhando para o book do cheio, porém, as tuas ordens na corretora estão sendo enviadas no mini. Por quê? Porque quem dita mercado, quem faz movimento de mercado são os grandes players. E eles movimentam no mercado, né, acabam movimentando no cheio, certo? Então, o book do mini, ele oscila muito,
certo? Ele dá é como se ele desse uma falsa, não é que seja falso, mas ele está oscilando numa frequência que não é o mercado real, vamos dizer assim. Você fica com uma oscilação um pouco, um delay, vamos dizer assim, entendeu? Então, por isso que nós operamos no cheio, por isso que a plataforma que dá esse movimento aqui para nós, essa ferramenta, a gente olha para o cheio, porém a gente opera no mini. Te manda as ordens no mini, mas isso é o próprio sistema que faz. Mas o que eu acho que ele está perguntando é porque assim é uma lentidão bem diferente. A movimentação do gráfico no mini, ele é muito diferente do que do cheio. Certo. Independente se ele... Perdão, vou refazer a pergunta. Vou reformular o que eu falei. As movimentações no gráfico, no Superdom tá ok, mesmo colocando o cross order ok, mas a movimentação ela é muito devagar. Então pode ser que às vezes a gente perca a entrada de um cruzamento, entendeu? Porque, por exemplo, no mini, se você pegar o de 6 Rs no dólar, você consegue, ele consegue movimentar em alguns segundos um tique. No cheio, ele demora praticamente o dobro ou o triplo, entendeu? E às vezes a gente perde a entrada. Então, e eu lembro que no passado, toda semana praticamente eu faço a mesma pergunta. Eu lembro que no passado ele não era tão devagar assim, agora e ele está muito devagar. Então, eu olho sempre no mini, tanto no gráfico quanto no Superdom, entendeu? Mas só que as movimentações são diferentes. São muito diferentes. Por exemplo, a estratégia, a gente faz ela no cheio, tá? Tanto no índice, tanto no gráfico quanto no Superdom. A gente olha ela, porque quem dita mercado, porque é quase que junto, porém, um vai ser sempre antes do que o outro. Vocês concordam comigo que tem muito mais mini do que cheio? A cada 25 forma um cheio, certo? Certo. Então, por isso que ele acaba sendo um pouco mais demorado. Porém, é ele que dita, é ele que dá o direcional de mercado, certo? E então, mesmo sendo devagar, dá para fazer as entradas normalmente, né? Sim, normalmente. Tá bom. Ô, Rafael. Oi. Isso acontecia muito comigo. Eu usava o mini, aí na sala do Discord o pessoal sempre falava que era para usar o cheio, porque no cheio dava para ver melhor as entradas, ativando o crossover. Certo. Isso aí. Ele é porque dá para ver melhor as entradas. Não é que assim, ele é o que dita mercado, né? É o movimento real. O cheio acaba dando uma falsa oscilação. Por exemplo, se eu colocar aqui e no índice, então, no índice é pior ainda. Se eu colocar o índice, eu vou dizer, nossa, sei lá, Moro tá falando de novo, entendeu? Porque é uma oscilação gigantesca. E não é o real do mercado. Então, para vocês não ficarem com aquela falsa. Para vocês não ficarem com aquela falsa oscilação, vamos dizer assim, né? Vamos lá, vamos para o índice aqui. Tomei um loss aí na primeira virada do MACD hoje. Vamos dar uma olhada. Virada do MACD hoje. Vou abrir bem. O mercado já nasce com um gap, né, de alta, certo? E aí ele vem e faz essa viradinha aqui, certo? Esta viradinha aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu peguei bem no ponto certo, né? Ele pegou esse ponto aqui, ó. Aqui.
Chegou dos 79 pontos e volta. Realmente, hoje, porque assim, gente, a virada do MACD, ela também tem ali o seu percentual de erro. Então, às vezes, o teu dia vai ter loss, tá? Isso é normal. Não, eu sempre pego bem a virada. Hoje que deu ruim. Hoje foi o dia do loss. Acaba frustrando a gente, né? Hoje foi a estatística para mim. É verdade. Então, vamos lá, vamos olhar. A maior tendência aqui... Rafaela. Oi? Mas aí, de toda forma, já teria entrado o stop offset, não? Você teria entrado com o stop loss, aham. Não, desculpa. Ele já teria ido para o 0 a 0, né? Pela estratégia, ele já teria ido para o 0 a 0 quando ele andou. Talvez não tivesse tomado um loss. É porque, na verdade, ali no 0 a 0 vai ser 100 pontos, né? Ele não chegou a andar 100 pontos. A não ser que você carregue ele para os 50 pontos. Aí sim. Pronto. Aí seria uma forma também de escapar desse loss aí, né? Sairia no 0 a 0. Isso sim, isso sim. Uhum. Beleza. Só para acrescentar, só para agregar um pouco mais. Uhum. Então vamos lá. Mais uma dúvida aqui só. Aqui então ele abriu o mercado com gap de alta. Certo. Ele já tinha um sinal anterior de um buy ali, né? Uhum. Só que daí a gente não entraria então direto na abertura. Deixa eu ver, peraí. Nesse buy você tá falando, né? Isso, que tá com o MACD verde acima das médias. Uhum. Nesse buy aqui, gente, se alguém entrou, ele até fez pontuação, tá? Vocês até conseguiriam fazer pontuação se alguém entrou nesse buy aqui, ó. Que tá virado para cima, tá virado o MACD para cima, verde, deu um buy. Vocês até poderiam ter entrado aqui. Porém... Eu tava no Discord hoje e o pessoal ganhou gain nessa. Essa daqui pode ter entrado sim, não teria problema, tá? Quem que tá falando? É o Edilson. Eles ganharam gain nessa. Eu tenho legal. até dúvida nessa também, porque tem os vídeos do Maicon no Eduz, que ele sempre vem olhando pela tendência, aí ela pega e vira o MACD. Essa é a operação que ele mais gosta de fazer, ele diz nos vídeos. Só que essa é justamente diferente, né? Mas também dá ganho. Não é que ela seja diferente, é que assim, o que acontece? Existe a perfeita, a entrada perfeita, tá? Que é quando o MACD tá cruzando céu ou buy, tá exatamente no cruzamento e ele vira verde para cima. Essa é a entrada perfeita, certo? Só que nem sempre, todos os dias, vai ter várias entradas perfeitas. Pode ser que vocês, no começo, vocês operem com as entradas assim. Porém, nesse momento aqui, ó, o que vocês deveriam olhar para entrar ou não na operação? Volume, gente. Vocês vão estar vendo se tem volume. Se tem volume de comprador, agressor, tá tendo volume, vocês podem entrar. Volume aqui embaixo, ó, ele tá quase passando 200. Então, deu buy, o mercado foi lá e deu. E o que eles estão olhando aqui? Quem entrou nessa operação? O rompimento desse topo aqui, ó. Certo? Ele foi lá, rompeu e deu pontuação. Eu sempre tenho que levar em consideração aonde o mercado está querendo romper, aonde o mercado está querendo entrar. Então, ele dá o buy exatamente junto com o rompimento. Tá? Tirar uma dúvida aqui. No segundo buy aí, o que acontece? Eu não entrei porque o MACD estava muito linha, né? E estava bem no topo, né? Estava batendo junto com o topo anterior. Eu esperei um rompimento para poder entrar. E no terceiro topo, ele fez o rompimento, só que ele fez o rompimento falso. Eu entrei ali. Em qual? Nesse? Não, no posterior. Nesse? Não, esse é o anterior, é o posterior que você... Isso, esse aí. Esse. Eu esperei ele fazer o rompimento. Eu já estava praticamente já na linha para ele. Quando ele rompeu, ele foi e voltou muito rápido.
e eu fui estopado. O que acontece? Certo. Eu não sei se minha leitura estava errada, entendeu? Uhum. Porque como estava nessa tendência de alta, já tinha tomado o loss da primeira virada do MACD, eu tomei o loss. Certo. Aí deu esse buy. Estava no topo. Eu não entrei porque fiquei com medo do topo. Quando ele fez o segundo topo, eu falei, tinha dado um volume anterior, um volume ali anterior, eu falei, pô, se ele romper, eu vou junto com ele. Ele rompeu e voltou. A minha leitura estava errada ou não? Assim, ó, nesse caso aqui, ó, que ele vai dar um falso e não rompe, o que a gente tem que estar olhando? A gente tem que estar olhando esses caras aqui, ó, olha só como ele está sem volume. Ele está muito sem volume e ele não está virando com força, tipo, ele não virou, praticamente ele manteve a mesma direção, certo? Então, olha só, o volume está baixo aqui, ó, olha só o volume, quase que sem volume. Então, a gente não entra. Entendi. Entendeu? Entendi. São detalhezinhos aí que pegam. Mas assim, vocês vão ver, ó, essa daqui, ó, é uma operação boa. Olha só como ele vem com os volumes construindo, ó. Vem construindo, bate no 200, outro vai... Ele cruza o MACD com bastante volume e ele já deu buy aqui atrás. Ó. O mercado foi lá e andou 400 pontos. Então, vocês têm que ver a construção também, ó, tipo, de volume, entendeu? O mercado... Olha quanto 1, 2, 3. Ele tocou no rompimento 3 vezes. Aí, quando ele vem com mais força. Então, isso tudo a gente vai estar analisando, principalmente o volume para estar entrando na operação. Rafa. Oi? Eu consigo fazer uma análise de suporte e resistência de um dia anterior em relação a este loss que o pessoal vem tomando, no caso, uma análise anterior, que ali às vezes expôs, nesse caso do amigo ali, que ele foi estopado ali no segundo buy ali, né? Certo. Isso, numa análise gráfica de um dia anterior, traçando uma linha de suporte e resistência, pode ter alguma coisa a ver também ou não? É momento? É momento. Entendi? Porque essa linha que você está tentando buscar é uma linha de resistência. O mercado tentou cruzar essa linha de resistência. Ó, o mercado tenta, ó, deixa eu botar aqui, ó, essa linha de resistência. O mercado está tentando romper essa linha de resistência. Então, ele foi 1, 2, 3 e não conseguiu romper. Só na 4ª vez ele vai e rompe. O que eu tenho que estar olhando aqui? Volume, gente. Olha só como não tem volume. Quando ele tenta romper, dificilmente o mercado vai conseguir romper uma linha de resistência com pouco contrato, certo? Outra coisa que vocês têm que levar em consideração, mudança de patamar. Vocês concordam comigo que aqui ele está no 89.870, 900, e aqui ele está no 90 mil? Isso se chama bola a bola, isso se chama mudança de patamar. Ou seja, se o mercado cruzar os 90 mil pontos, vocês concordam comigo que ele vai andar muito mais para cima? E é o que acontece. Então, o mercado inteiro, isso os grandes players estão olhando. Então, ele foi lá e subiu 800 pontos. Se eu continuar subindo, olha só tudo que ele subiu depois que ele passou os 90 pontos, o mercado sobe mais 2.000 pontos. É isso que os players não deixam fazer. É isso que é como se eles estão protegendo região. É a mesma coisa assim, é quase como um cabo de guerra. Se eu passar do meio de campo, se os caras passarem os 89.900, 89.800, a tendência é eles jogarem o mercado acima de 90 mil pontos. É isso que os vendedores estavam tentando proteger. Isso é leitura do macro do mercado, tá?
Isso vai mostrar para vocês com bastante tempo de tela, bastante vocês construindo isso, tá? Então, mudança de patamar é muito importante, tanto para dólar quanto para índice. Para dólar é mais técnico ainda. Para índice, acaba acontecendo no 89 mil, no 90 mil, no 91 mil, no 92 mil, e assim adiante. Agora, mudança de patamar de 89 para 90 é muita coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compram na loja de R$ 1,99 ou na de R$ 2,00? É a mesma analogia que o mercado tem. Mesmo que seja 89.990, eu estou falando de bilhões. Então, tem um peso ali, essa casa de mudança, entendeu? Então, a gente sempre vai estar olhando essa mudança de patamar, que é bem considerável para o mercado. Dificilmente ele vai cruzar uma mudança de patamar numa rasgada só do mercado, tá? Posso perguntar uma coisinha? Pode. Nesse buy que você mostrou que andou 400 pontos, onde você faria a tua entrada se estivesse operando? Seria logo no cruzamento do MACD? Nesse último que você... Esse daí que tá... Tem o buy... Esse aí. Eu faria aqui, ó. Eu entraria quando ele cruza para cima e aí ele tá entrando com bastante contratos aqui, ó, quase que junto. Ó. Isso, ele entra com buy, ele cruza, eu entro. Então, porque eu vi que cruzando, ele faz aquele pequeno pullback ali e dá um loss de quase 140 pontos. Eu tô me enganando. Se vocês estão com a estratégia de 10R, eu tô olhando o de 10R, certo? É 200 pontos de loss, então ele não pegaria o teu loss, não. Entendi. Ou, por exemplo, aqui, ó, melhor. Ele faz um pullback aqui, de quase que junto, né, na região que vira, você vai entrar nesse cara aqui, ó, quando ele tenta recuar aqui, ó, 150 pontos, não consegue fazer o novo fundo e vocês entram daí na operação. Mas esse pullback, assim, tem um limite de tijolinhos que eu posso esperar para ver ele se formar, porque senão eu posso perder a operação, né, por ficar esperando. Não. Por exemplo, nesse aqui que ele dá quase bem pouco, você já está olhando para vários setores, né? Você já está olhando para a virada do MACD e aí ele só confirma, ó, ele não teve força para continuar uma tendência de queda, ele vai e volta. Na hora você já entra, entendeu? Tá, entendi. Obrigado. Nada. Rafaela, a gente entende que as médias móveis, o preço para estar acima, a gente compra, abaixo a gente vende. Porém, no começo do dia, abertura do pregão, a gente sabe que as médias não têm tanta atuação assim. Eu levo em consideração a VWAP para saber se eu vou comprar ou vender acima ou abaixo? No índice, tá? No índice, a primeira operação do dia é a virada do MACD, certo? Depois que acontece a primeira virada do MACD, eu espero me construir um pouco e vejo como é que está o mercado. Ou seja, se ele está andando lateral, se ele está andando com maior frequência, se ele está tendo volume. Se o mercado leva em consideração que o mercado de índice abre às 10 horas, mercado de índice não, mercado de ações, o mercado à vista abre às 10. Vocês concordam comigo que ele vai ter mais oscilação de mercado depois das 10 da noite, da manhã, certo? Porque o índice é o IBOV, a carteira teórica do IBOV, com mais taxa de especulação. Então, a gente acaba esperando um pouco. Se eu fiz, por exemplo, entrei no mercado, fiz a primeira operação do MACD, espero ele se ele está tendo volume, qual que é o volume dele, se realmente ele está agressivo, se não eu espero a abertura do mercado à vista, que é às 10, que tende a dar uma operação, às 10, 10h05, 10h10, 10h15. Certo?
Se eu voltar aqui, ó, deixa eu ver. Licença. No caso, é com base no que você está falando, porque a gente vai usar o MACD para dar a primeira entrada do dia. O cruzamento do MACD para dar a primeira entrada do dia. Porém, eu posso levar em consideração a VWAP, por exemplo, se ele virou para cima, como é o que está mostrando, né? Ele virou o MACD para cima, ele estava em cima, na verdade. E aí, se ele estiver acima da VWAP, eu considero esse buy e faço uma compra? Sim, porque no caso ele está acima das duas médias, ó. Ele está acima, né? Então você vai considerar. Ó, aqui está 66 e aqui está de 200. E ainda assim ele está acima da VWAP. Então ele está no mercado claro de tendência de alta. Entendi, beleza, obrigado. Nada. Perguntem aí, gente. Depois a gente vai dar uma faladinha. Aí, na restante do dia, vamos ver aqui, ele deu essa boa entrada aqui, certo? Esse céu aqui a gente não entra. Esse buy aqui é bem perigoso, tá, gente? Sempre penso assim, ó, depois de uma maior tendência, ele cruzou os 89 mil pontos, ele passou para 90 mil. Vocês concordam comigo que isso aqui tem muito pouco volume? Então, não entrem, não peguem final de movimento, tá? Espere o mercado, mesmo que você perdeu, dá uma esperada para ele voltar, tá? Aí, ele faz um mercado o quê? Lateral. Ó, isso aqui, o mercado claro lateral, fazendo topos e fundos na mesma linha, né? Na mesma direção aqui, no caso. Mercado lateral a gente não opera, a gente espera. E aí depois aqui ele dá uma nova entrada e isso aqui já é de tarde, ó. Aí ele dá uma entrada às 15h40 e o mercado segue mais 90 mil pontos. E aonde ele chegou? No 91 pontos durante o dia. Era isso que os vendedores não queriam. Se ele passar dos 90 mil pontos, ele vai chegar na casa do 91, 92 mil. Se amanhã continuar a tendência, ele vai chegar na casa dos 93 mil pontos por aí. A tendência, né, gente? Probabilidade. Rafa, Oi. eu estou me familiarizando ainda com a plataforma. Comecei há pouco tempo. Estou tentando entender o que seria isso que é sempre comentado, né? VWAP, essa parte da plataforma, todos esses indicadores. Estou tentando me familiarizar ainda, peço desculpas à galera que já está mais à frente. Imagina. Mas aos poucos eu quero ir pegando. Mas a minha dúvida seria esses indicadores todos aí. O que seriam eles? Desculpa atrapalhar. Vamos lá. Os indicadores que você fala, o sell e o buy, qual indicador que você fala? Ou a linha de 66, qual que é? Todas as linhas, média móveis. Certo. Vamos lá. A linha de 66, ele faz um cálculo, ele vai a cada 66, ele vai traçando o mercado, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma média móvel que acompanha o mercado. Essa daqui é a linha de 66 e essa daqui é a linha de 200. Tá? Então, a cada 200 pontos, ele vai traçando o mercado. Tá? A linha de 200 é uma linha onde o mercado inteiro está olhando. Tá? Essas linhas aqui são muito fortes. Você vai ver que eles sempre estão andando perto dessas regiões. VWAP é a média ponderada de todas as negociações do dia. Ou temos a VWAP mensal e a VWAP semanal. O que são elas? Ela é a média de todas as negociações. Tá? Então, o mercado também olha para ela. Por quê? Porque ela é a média de todas as negociações. E aí, ela caminha junto com o mercado, tá? Ela vai caminhando e vai fazendo o direcionamento aqui. Essas linhas aqui, ó, de pivô, elas são traçando suportes e resistência, certo?
Ó, aqui, ó, a gente tem claramente uma resistência. Você vê que ela está fazendo topos, que são esses carinhas aqui, esses T são topos, F é fundos. Então, ele está batendo nessa região e não está conseguindo romper essa tendência, tá? Sim. O nosso indicador, ele vai dar as entradas, você vai entrar comprado acima das médias e sell você vai entrar vendido somente abaixo das médias. Sim. E você vai estar olhando sempre o MACD. O MACD também tem que estar para a sua direção. Ou seja, se você tiver buy, mercado com tendência de alta, o MACD tem que estar verde para cima. Certo. Se ele estivesse aqui para baixo, teria que estar vermelho para baixo, certo? E temos o volume financeiro. Para que é o volume financeiro? São o volume de negociação que está sendo feita naquele momento. Ele é um indicador para te dar um direcional. Deixa eu... Tá? Então, ele vai te dar aí o volume que está acontecendo naquele momento. Essa linhazinha aqui, ó, ela é a linha de 200, tá? São 200, volume financeiro acima de 200 é um volume bom para nós entrarmos na operação. Certo? Rafaela, Oi. Mais uma perguntinha, deixa eu aproveitar que você está aí nessa parte. Às 15h55, mais ou menos, nós tivemos 15h40 mais ou menos, nós tivemos uma virada do MACD e não apareceu o buy. O buy ele apareceu bem mais para trás aí, abaixo. Aqui. Isso. Uhum. E ele estava virado para baixo. Ele virou para cima. A princípio a gente não tinha mais nenhum buy. Eu preciso esperar o indicador buy ou sell, no caso aí buy, para me fazer entrada, ou só a virada do MACD eu já posso fazer entrada? Assim, ó, se ele, por exemplo, aqui, ó, ele deu buy. E se ele não teve uma queda e ele não deu um sell to cover ou buy to cover, ele não vai dar de novo o buy, nem o sell, tá? Ele só vai dar uma vez aqui, ó. Deu o buy. Se ele não seguiu a tendência, o que vocês vão esperar? Se ele virar para cima, vocês vão entrar na operação, mas ele só vai dar uma vez, porque ele não teve uma tendência ao contrário dele. Ele simplesmente continuou ali, fazendo topos e fundos na mesma direção, paralelos, e depois continuou com compradores, entende? Então, por isso que ele não dá uma nova entrada. Entendi. É como o Vitor falou no vídeo, né? Para toda compra tem que ter uma venda e para toda venda tem que ter uma compra. Então, o cover, na verdade, seria o encerramento, né? Ou da venda ou da compra. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta no chat. Eu tenho uma pergunta. Ali, mais ou menos, às 10h40, se você puder voltar, por favor. Deixa eu ver. 10h40 índice, né? Aqui, isso aqui. Tem um buy aqui, nas 10h38, mais ou menos, isso. Ele deu o sinal, então, de compra. A gente podia aguardar, então, a virada do MACD e realizar a compra. Aí, fechando com a pontuação, ele fez esse pullback depois, né? Certo. Aí ele mostrou esses dois tijolinhos brancos, então indicando uma possível mudança de tendência. Certo. Eu posso entrar, tipo, como ele deu o buy, eu acho que eu entendi desse jeito, mas assim, que o buy seria um momento de compra depois desse buy. Então eu poderia comprar rompendo aqui o pullback novamente? Pode. Já que eu tenho um sinal de compra, assim. Pode. Por quê? Porque ele não faz um fundo descendente, ó. Ele chega exatamente junto no último fundo dele. Ele não consegue e volta a subir. Mesmo que tenha sido branco, você vê que ele continua a tendência. Aqui eu vou estar olhando, ó.
Olha aqui o que quer dizer isso, porque tem bastante volume de comprador. Os compradores ainda estão na operação, certo? Entendi. E eu sempre estou olhando para onde ele quer chegar. Tipo, tá, beleza. Aonde que você quer chegar? Olha aqui, ó. Ele quer chegar nessa região, né? Esse cara aqui, ó. Certo? Então, eu pego e entro rompendo esse topo aqui. Aí o mercado vai lá e deu 400 pontos. Então, assim, seria correto entrar... Eu poderia entrar para compra rompendo todo o pullback menor, assim, depois de um sinal de buy e tendo todos os pré-requisitos funcionando. Isso aí. Principalmente entendi. volume. Principalmente volume. Porque daí o que vai contar para ele romper ou não um topo ou um fundo é volume. Entende? Só que vocês têm que tomar cuidado para não pegar final de movimento, certo? Sempre levando em consideração, depois de um grande movimento, e olha só, por que eu não entraria nesse buy aqui, ó? Não entraria nele. Primeiro, que eu não tenho volume. Segundo, aonde o mercado quer chegar? Quase 1000 pontos acima, dificilmente ele vai dar numa porrada só. Não que não aconteça, certo? Mas assim, ele tende a trabalhar preço para depois continuar uma nova tendência, tá? Então aqui, ó, ele já está diminuindo as barrinhas, não tem mais tanto volume, então eu jamais entraria nesse buy e nem nesse buy aqui. Entendi. Obrigado. Nada. E outra coisa, gente, para quem está começando agora, eu sei que tem gente que é do presencial, aqui tem gente que é do presencial Joinville, que eu estou vendo aqui, está um pouco mais tempo no mercado de quem entrou agora, na semana do online. Vocês vão ver que o que vai contar também é um pouco de tempo de tela, assim, sabe? Vocês vão ver que conforme a semana, principalmente essa semana, outra semana, conforme vocês vão operando, as coisas vão começando a fazer mais sentido, certo? A aula lá no Discord, isso também vai ajudar vocês a crescerem, né? E vocês estarem sempre fazendo perguntas, assim, mas vocês podem contar 100% conosco, mandem pergunta no WhatsApp, se quiserem mandar relatório, podem mandar também, mas agora é uma construção, e às vezes você pode falar, mas é muito detalhe, mas vocês vão vendo, assim, que com o passar dos dias vai fazendo mais sentido para vocês as entradas na operação, certo? Rafaela, boa noite. Boa noite. A respeito dos candles brancos aí, eu gostaria de saber mais ou menos o setup deles. Não é indicado entrar depois de um candle branco, né? Que pelo menos é o que fala no vídeo. Depois do candle branco, como é que o candle branco ele equivale à mudança de tendência? Então é melhor esperar mais um candle para ver se vai confirmar a tendência, né? Ou de alta ou de baixa. E aí após esse candle de confirmação dessa tendência de alta ou de baixa, aí eu entro. Isso mesmo. Analisando os outros indicadores, né, claro. Isso mesmo. Rafael, eu entendo como, de repente, um pullback, né? Se ele retorna, né? Isso, se ele retorna. Isso aí. Por exemplo, aqui, ó, ele deveria, vamos dizer, desses carinha aqui, ó, ele deveria ter continuado se ele tivesse numa tendência de mudando de tendência, porque branco é mudança de tendência, só que ele não continua, ele volta e rompe para cima. Diferente desse cara aqui, ó. Ele, por exemplo, teve um céu, certo? Aí ele vem e faz dois brancos, só que ele continua o mercado para cima. Então, por isso que eu tenho que ver, depois dos candles brancos, qual que vai ser a sequência aí deles, para que lado ele vai estar operando. Oi? Lembrem de quando forem fazer pergunta, desmontar, tá? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Oi, Rafaela. Oi. Oi, aqui é o Jaime de Joinville, tudo bem? Tudo bem.
É o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz o curso com vocês no começo de março, você está lembrado, aqui em Joinville? E desde Sim, então venho operando aí, tá? Só que tem um certo, detalhe que, diferente de como vocês fazem, eu não estou operando no cross order. Eu estou operando certo, direto no gráfico do mini índice. Eu certo, faço, eu prefiro boletar, entrar com a operação pela boleta no próprio mapa ali, né? Próprio gráfico, desculpa. certo, certo. Eu venho tendo uma certa consistência já nas entradas, tá? Tá analisando Uhum, todos os indicadores, tô fazendo menos entradas por dia, tem dado gain quase todo dia, e tô pensando certo, em subir a quantidade de contratos. Eu só tô um certo. pouco em dúvida se para fazer isso eu deveria começar a fazer o cross order, para ter mais certeza dessas entradas com mais contratos, ou posso seguir fazendo assim. É que assim, ó, tem duas coisas. Se você já vem operando há muito tempo assim, que eu lembrei de você, você está acostumado, certo? Por exemplo, eu gosto de fazer pela boleta, eu gosto de fazer. E isso é a tua leitura do mercado, certo? Então, para você aumentar o número de contratos agora, eu aconselharia você, primeiro, continuar com o mesmo número de contratos que você tem hoje, passar para o cross order, testar para depois aumentar contrato. Sim, Por sim, quê? é o que eu estava pensando, mas necessariamente eu preciso usar o cross order? Está errado operar direto pelo mini índice? Cara, não é que esteja errado, tá? Se funciona para ti, se você tá tendo gain assim, você tá tendo gain, certo? Certo. Então, mas a minha dúvida é se tem um pouco de sorte nessa consistência. Quanto tempo tu tá nessa consistência? Não, tô tendo, sei lá, 4 gains para um loss por semana. Eu tô Mas- estopando loss, sei lá, 2 operações seguidas de loss, eu já paro o dia, só no dia seguinte. Isso tem funcionado para mim. Tá, e quanto tempo tu tá fazendo isso? 2, 3 meses? Por aí, uns 2 meses pelo menos. Tu tá com uma consistência boa, assim, se você tá fazendo já uns 2 meses, isso tá funcionando. O que você tem que testar você precisa fazer no cross order e testar se isso vai ser uma boa leitura. Sabe por que você tem uma certa resistência em ir para o cross order? Porque você já começou lá no início com o home broker, né? Tô Sim, bem sim. lembrada, né? É eu Então, mesmo. isso. Então, isso faz com que você seja acostumado. Por exemplo, se eu colocar aqui hoje, eu vou operar no mini índice, nossa, eu vou levar loss e trazer loss. Entende? Então, você precisa ver, você vai precisar testar e te sentir confortável. Mas eu prefiro operar no cross order, tá? Por causa que é o que manda, é o direcional do mercado. Porém, você já opera um tempo já no mini, então é difícil de falar, não, vai lá para o cross order a partir de amanhã e faz lá. Você vai precisar baixar o número de contratos e testar para ver se tu te sente confortável primeiro. É que assim, uma dúvida que eu tenho, porque olha só, por exemplo, você está olhando, analisando hoje aí o gráfico do índice cheio, certo? Certo. Só que as ordens são dadas no ativo, no mini índice, o qual ele varia muito mais do que o índice cheio. Por mais que eu esteja vendo esse gráfico aí, se o gráfico oscilar lá no mini índice menos 200 pontos, eu vou ser estopado igual, por mais que nesse gráfico que eu esteja vendo não chegue até o ponto de saída do stop loss. Não sei se eu consegui... É porque ele tem um delay, ele tem uma diferença. Entende? É, Ele tem uma diferença pouca, eu acho que de 100, 150 pontos, mas ele tem. Entende? É que um segue o outro, não tem como o índice cheio tá para um lado e o mini tá para o outro. Ele é quase que junto, porém a frequência dele é bem maior o do mini. eu Entende? até confirmo as tendências olhando o índice cheio. Eu deixo em outra aba ali, ao invés de operar olhando ele. Por exemplo, hoje eu resolvi meu dia hoje às 10h15, acho que eu tinha dado 2 gains e atingi minha meta do dia. Certo. E pelo índice cheio, acho que nem tinha dado virada direito até essa hora.
Aí eu fico, sei lá, com o pé atrás de eu mudar minha estratégia e acabar me decepcionando um pouco, demorando muito para dar as entradas. É Eu porque, sei que é um por pouco de exemplo, resistência minha, né? Claro, né? é resistência. Porque assim, ó, mas eu concordo contigo que você teria que passar isso aos poucos, ou tentar fazer certo. É porque você não vai, se você fizer na real, de um jeito, no simulador, de outro, não vai adiantar muita coisa. Por quê? Oi? Oi. Pode falar, pode falar. Falhou. O que acontece? Eu vou dizer assim, ó, vocês vão perceber que a Nelogica, ela vive fazendo atualização, tá? Às vezes vai mudar a forma da letra, vai mudar o xizinho que não é aqui, vai passar para cá. Isso faz diferença no teu operacional. No dia que a Nelogica muda alguma coisa, parece que não encaixa. Você tem que fazer mais vezes para tentar encaixar. E às vezes são coisas poucas, tá? É pouco mesmo. Então, imagina mudar de um ativo que tu tá mais acostumado. Então, assim, é um pouco de resistência, sim, porque você já vem fazendo dessa forma, porém não é de tudo errado, entendeu? Eu não posso dizer para ti, não, você só vai fazer dinheiro no cheio. Não, é uma forma mais... No cheio, usando o cross-order, é uma forma mais fácil. Porém, se você se adaptou dessa forma, eu não vejo porquê para eu te falar que você deve mudar, principalmente mudança de contrato. A não ser que você diminua contrato e teste. Depois, aumente daí. Entendi. Beleza? Obrigado. Nada. Sim, nos dois ativos, cross order, tanto no dólar quanto no índice. Isso aí. Rafael, a respeito dos tempos gráficos aí, do 10R e o 7R do índice, a gente checa o 10R e aí depois opera no 7R, fazendo essa checagem dos dois tempos gráficos? Assim, ó, ultimamente está dando muita entrada, por isso que a gente está operando no de 10R, certo? Mas é os dois também. Você vai confirmar pelo de 10 e fazer as suas entradas pelo de 7. Ah, entendi. Beleza, obrigado. Me tira uma dúvida, usando o cross-order, a garantia da corretora precisa deixar no índice cheio no mínimo? No mini índice, se você usar cross-order, ele só vai aceitar você com mini índice, tá? Mini dólar ou mini índice. Você não precisa estar com dólar cheio, não. Porque a corretora já vê, essa ferramenta, ele já manda a tua operação para lá no mini, entendeu? A corretora nem vê que tu tá olhando cheio. Mais dúvidas, gente? Pode mandar as dúvidas aí que a gente já tá... Vou falar um pouquinho do gerenciamento para vocês, rapidamente aqui, antes da gente terminar a nossa aula. Deixa eu só compartilhar aqui, só um pouquinho. Compartilhar o correto aqui. Eu acho que era alguma dúvida aí de algum aluno. Gerenciamento aqui de risco, a gente... Não sei por que essa linha aqui tá? Vocês vão começar lá na corretora com R$500, o mínimo, né? E vocês vão estar fazendo essa planilha aqui, se vocês não têm ainda, a gente pode mandar. Se alguém não tem essa planilha, pode nos falar nos grupos ali que a gente manda, tá? Então, assim, isso daqui é mais um aconselhamento para vocês fazerem um gerenciamento de risco de vocês. Então, por exemplo, vocês vão começar com um contrato que vocês peguem R$100 por dia, são 500 pontos na semana, vocês vão estar com um lucro de R$100 na semana, certo? E assim você vai, na segunda semana, continua com um contrato, tá? E conforme a tua consistência, gente, conforme a tua consistência está performando lá de 80% a 85%,
você vai alterando o número de contratos. Sempre fica na semana umas 2 semanas com esse número de contratos. 2 contratos, mais 2 contratos, tá? E vai, conforme você vai tendo consistência, você vai aumentando, certo? Então, aqui, ó, em 2 meses e meio, vocês vão estar operando já um montante de 5 contratos. Se vocês colocaram só R$500, vocês vão estar com R$13.000 já, tá? De ganho, certo? Claro, gente, considerando que vocês vão ter o loss do dia. Aqui a gente fez essa planilha para 12 loss. Se vocês perderem dois loss consecutivos no dia, vocês devem parar de operar, certo? Por exemplo, entrei numa operação, deu loss. Entrei noutra operação, deu loss, certo? Então, a gente para de operar nesse dia, porque no outro dia tem mercado, certo? Então, para vocês não ficarem muito expostos. E aí, vocês vão fazendo esse gerenciamento de risco. Tá? Esse gerenciamento, quem faz esse gerenciamento consegue consistência, tá? E sempre fazendo aí número de loss, isso vai ajudar bastante vocês também na tomada de decisão. Mas, por exemplo, assim, entrei, fiz a virada do MACD, deu loss. Não entro mais, o jogo continua. Deu gain, beleza, continua operando, certo? O que não pode é vocês continuarem, se vocês vão tentar recuperar. Isso é muito ruim. Então, tentem fazer isso, tentem, se vocês quiserem, essa planilha aqui é muito boa, anotem os trades de vocês, que vocês vão conseguir uma consistência aí. Rafaela, eu acho que essa questão aí vem a responder até o que o colega perguntou aí anteriormente, com relação a ele operar no mínimo, né? Se ele poderia, eu acho que essa planilha até ajuda essa questão. Certo. Esses 12 loss são calculados de que forma, por gentileza? Os 12 loss, esse cara aqui, tá, vocês não têm essa planilha, certo? Certo, eu não tenho. Tá, peraí que eu vou mandar ela. Eu acredito que ninguém daí do grupo deva ter. Eu também não tenho. Eu acho que provavelmente quem tem são os mais antigos, que fizeram o curso de Joinville, talvez. Pode ser, pode ser. Peraí que eu mando já para vocês. Já vou mandar agora, gente, para não esquecer, porque senão... Deixa eu ver. Cadê? Uma dúvida, eu vi que está sendo gravada essa aula, eu consigo ter acesso a isso depois? Sim, você vai conseguir, a gente vai disponibilizar lá no acesso, na parte de vocês lá do Eduz, a gente sobe ela amanhã, no máximo amanhã a gente já sobe essa aula. Perfeito, obrigado. Mandei ali para vocês, tá, gente? Mandei no grupo aí do pessoal essa planilha que eu mostrei aqui para vocês. Rafa, posso... Oi. Tá, seguinte, eu achei assim um pouquinho desproporcional a questão do gerenciamento e da estratégia de vocês. Certo. Ou seja, numa operação a gente vai buscar 100 pontos de gain, mais 200 de loss. Certo. Será que não teria que ser o inverso? Não, por causa da oscilação do mercado, certo? Então, por exemplo, assim, ó, você vai buscar 100 de gain, porém, você pode pegar mais, principalmente quando você for operar parcial. Só que você só vai conseguir fazer operações parciais quando você tiver com 2 contratos. Então, nas primeiras 2 semanas do gerenciamento, é para você acertar mais as tuas entradas, para você ter mais assertividade nas tuas entradas. Se você tiver acerto nas tuas entradas, você vai conseguir fazer parcial. Depois, quando você tiver com 2 contratos, você vai fazer parcial. O parcial você vai pegar no mínimo 200 pontos.
certo? Porque daí você Certo. vai pegar o teu 100 pontos e vai ter mais a tua saída. Traz ela para o 0 a 0 e arrasta mais 100 pontos. Ok, aí muda o jogo. A Isso balança mesmo. começa a ficar mais favorável para nós. Isso mesmo. Mas assim, ó, o stop loss de 200, ele é o balanço do mercado. Às vezes vocês vai dar calor, lógico. Às vezes o mercado vai lá 120 pontos e vocês vão estar perdendo. Só que às vezes ele volta por causa que se eu colocar um stop loss de 50 pontos, vamos dizer, e você vai viver sendo estopado. Entende? Então, por causa do balanço do mercado, a gente faz essa conta um pouco mais distante, até para vocês não saírem da operação. Tá ótimo, beleza, obrigado. Nada. Sim, Rafaela, por favor, só não esquecer de comentar aí sobre a referência desses 12 lojas, por favor. Dos 12 loss, é por causa do... Deixa eu abrir aqui. 12 loss é porque você pode ter durante o mês aqui, ó, se você tiver 2 loss consecutivos, é o cálculo que dá aí em 2 meses e meio, você vai ter equivale a uma média de 12 loss. Se você tiver por semana. Porque assim, gente, de 80% a 85% ela performa ok, ela performa com gain. Porém, foi feito um estudo que de 20 dias operado, um bom trader, você vai operar ali 5 dias no loss, tá? Durante o mês. Então, vamos dizer aí que tu vai ter um loss por semana. O que não pode acontecer é no dia do teu loss você perder tudo. Isso não pode. Agora, se você perder, por exemplo, se tiver um loss por 2 loss no caso, né? Porque você vai fazer uma operação, vai para outra. Se você sair no loss de novo, são 2, certo? Aí você para de operar. Se não, você continua e às vezes você sai no gain no dia, certo? Que você não pode, no dia do loss, você entregar todo o teu mês. Isso que não pode. Mas o loss é normal existir durante a semana, tá? Tem poucas semanas assim que você vai falar, nossa, essa semana eu operei 100% sem loss. Entendi. Então, no caso, os 12 loss são mais para semana, né? Então, você pega 12 loss e divide por essa semana. Para uma semana. No Isso caso, mesmo. os 12 são referentes para 10 semanas, não? Isso 12 mesmo. por semana. Não, 12 por semana não. Você vai fazer do mês, né? No teu mês ali. Entendi, perfeito. Beleza? Vocês vão ver que agora no início vocês vão operar bem mais. Vocês vão operar bem mais. Depois, quando vocês forem para real, vocês vão estar fazendo o quê? Umas 5, 6 operações no máximo. Entende? Então, se vocês tiverem 2 loss aí por semana, que vocês considerem um dia que você esteja, que são 2 loss, vocês fecharam aí todo esse circuito aqui, dá o total de 12 loss. Acho que eu respondi, né? Ah, não. Ou temos que buscar os 100 pontos e parar. Assim, ó, se você... a gente aconselha que se você fizer aqui o gerenciamento de risco, que você faça ali 20, 40 reais por dia e pare de operar, certo? Porque não tem por que você ficar exposto. Ó, fiz 100, fiz 250 pontos por dia, beleza, é muito bom. Porque você tem que levar em consideração essa escala aqui, ó. Ah, no começo vai ser 20 reais. Porra, cara, é pouco. Será que é pouco? Você colocou 500 reais, no final de semana você fez 100 reais. Será que é pouco? Não é, mas no dia parece ser. Então, você tem que pensar um pouco mais a longo prazo, né? Depois aqui, ó, vocês já vão estar operando com 5 contratos, certo? Então, isso vai trazer aí vocês
vocês vão estar com mais número de contratos para crescer, para vocês não ficarem tão expostos, mas sim crescer o número de contratos. Beleza, gente? Deixa eu sair daqui, deixa eu vir para cá, deixa eu vir para cá. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. Essa eu respondi. Deixa eu aproveitar e te perguntar logo, Rafaela. No vídeo, um dos vídeos que o Vitor explica, é um vídeo do dólar, mas pode ser também para o índice. Quando as barrinhas do MACD estiverem amarelas e brancas, eu posso operar também ou não? Amarelas e brancas? Não, amarela é contra a tendência, né? E quando tiver branca, é que está mudando direcional. Então, se ele está mudando direcional, eu preciso esperar ele dar um novo direcional. Por exemplo, aqui, ó, branca, 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 eu opero aqui? Não, eu espero vir verde para cima para estar operando. Entendi. Um pouco mais para trás, aí por volta do meio-dia 14, ele deu um buy, ele deu um sell, e o MACD já estava virado para baixo, as médias, no caso, estava para cima. Não, pode deixar, já peguei aqui o meu erro. No caso, ele estava acima das médias, eu não faria venda, eu só faria compra. Isso mesmo, e também porque, ó, ele não está vermelho, você só vai entrar sell abaixo das médias e vermelho para baixo. Já peguei o meu erro já, obrigado. Nada. Gente, então eu espero ter ajudado vocês hoje, tá? Lembrando que na próxima terça-feira provavelmente vai ser o Vitor ou o Maico. E qualquer dúvida que vocês vão tendo agora durante a semana, vocês podem perguntar lá no grupo e também tem a sala do Discord, certo? Então eu espero ter ajudado vocês, agradeço a atenção